Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então, continuando aula 10 da turma de Física Teórica 2 da Engenharia Civil. Vamos finalizar hoje o capítulo 3, a cinética de uma partícula, trabalho e energia. Nós vamos ver aqui hoje o que é uma força conservativa e vamos deduzir a conservação da energia mecânica, tá? Que é um artifício bastante útil em soluções de certos tipos de problemas, tá? Problemas em que você conhece o estado inicial e o estado final. Bom, então vamos falar sobre forças conservativas e energia potencial, tá? O que é uma força conservativa? É quando você calcula o trabalho dessa força por vários trajetos diferentes, saindo de A indo até B. Você faz um trajeto, uma curva, uma reta, uma senoide, qualquer jeito que você fizer esse trabalho, de A até B, o trabalho ele independe da trajetória, tá? Quando a trajetória, qualquer que você pegue, dá o mesmo resultado, então esse trabalho, essa força é uma força conservativa. Dois casos clássicos de forças conservativas são a força peso e a força elástica, tá? Quando a força é conservativa, nós podemos definir uma coisa chamada energia potencial, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que esse móvel aqui, esse bloquinho, esteja encostado aqui, tá? Encostado. Eu vou então pegar esse bloquinho daqui e vou levar até aqui nesse ponto A, tá? Pergunta, o bloquinho faz isso sozinho? Não, né? Vamos supor que ele não tem atrito aqui, tá? Não tem atrito nenhum aqui. Então, sair daqui de baixo até aqui em cima, o bloquinho não faz sozinho, tá? Então tem que vir um operador externo, tipo eu, e empurrar o bloquinho até aqui em cima, tá? Pergunta, aqui em cima o bloquinho tem mais energia do que ele tinha aqui embaixo? O que você pode pensar? Você pode soltar esse bloquinho aqui, ele vai descer e ganhar energia cinética. E ele não tinha antes, porque ele estava parado aqui. Quando ele bater aqui embaixo na mola, ele vai ter energia cinética, vai ter uma certa velocidade. Antes, ele estava aqui encostado com velocidade zero, tá? Quer dizer então que quando eu desloquei ele aqui para cima, eu fiz um trabalho. E esse trabalho meu foi um trabalho positivo, mas eu venci a força-peso, né? O trabalho da força-peso, ele foi negativo, porque eu subi o corpo, tá? Mas aqui ele tem mais energia, tá? Então, essa energia que ele acumula aqui chama-se energia potencial, tá? Por quê? Porque essa energia potencial vai se transformar em energia cinética se eu soltar. Então, quando o operador externo faz trabalho e aumenta a energia do sistema, esse aumento da energia a gente chama de energia potencial, que depende da posição, tá? Depende da posição. Aqui, ó, essa posição é um valor, aqui é outro valor. Quanto mais alto eu vencer na força-peso, maior vai ser a energia potencial. O que eu quero chamar a atenção é que o trabalho foi um trabalho negativo. Mas aqui em cima, a energia potencial é maior. Então, a variação da energia potencial é positiva. Aqui, se aqui fosse 10, aqui lá vai ser 20, sei lá. Então, a variação é positiva, mas o trabalho é negativo. Da mesma forma, se eu tenho aqui a mola, né? Se a mola, eu pressiono a mola, tá? O corpo avança aqui pressionando a mola. Se está parado aqui, ele sozinho não vai conseguir pressionar a mola, tá? Tem que vir um operador externo, como sendo eu, por exemplo, empurra a mola para dentro, empurra o corpo para dentro, pressiona a mola. Eu fiz um trabalho. O trabalho da força elástica é negativo. Por quê? Porque ela aponta para fora, né, para cá, vindo para fora, e eu desloquei para dentro. Então, como o deslocamento é contra a força, o trabalho é negativo. Só que aí, quando eu soltar, a mola empurra o corpo para fora. Então, esse corpo ganha energia cinética. Da onde veio essa energia cinética? Então, veio a chamada energia potencial. Quando eu pressionei aqui, eu aumentei a energia potencial do corpo, tá? Dessa energia potencial elástica. E aí, ela ficou acumulado aqui. E aí, quando eu soltei, ele ganha energia cinética, tá? Da mesma forma,
quando eu pressionei, a energia potencial aumentou. Mas o trabalho foi negativo. Então o que acontece? O trabalho é a variação da energia potencial, tem sinais contrários, tá certo? Quando você faz um trabalho positivo, a variação da energia potencial é negativa. Quando você faz um trabalho negativo, a variação da energia potencial é positiva, tá? Então, essa energia potencial, ela está relacionada com a posição, tá? E as duas principais é a energia potencial elástica e a gravitacional. Por exemplo, não é o caso aqui, mas a energia potencial elétrica existe. Então, vamos supor que essa carguinha é positiva aqui, tá? Positiva aqui, uma carga positiva. E aqui é outra positiva. Mais e mais se repele, tá certo? Vamos supor que essa aqui está lá longe. Então, a força é fraca. Então, essa carga que está longe, ela não vai aproximar aqui e ficar pertinho sozinha, tá? Ela não vai fazer isso espontaneamente. Então tem que vir o operador, que sou eu, começar a empurrar, 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 assim, vencendo a força elétrica, que é uma força forte, vencendo a força elétrica, chegando mais perto, tá? Aí eu paro aqui. Pergunta, onde tinha mais energia? Lá longe ou aqui perto? Resposta, aqui perto. Por quê? Se eu soltar isso aqui, ela vai embora, tá certo? Mais e mais se repele. Ou seja, ela ganha energia cinética. De onde que veio essa energia cinética? Veio da energia potencial. Tá certo? A energia potencial está ligada à posição. Eu aproximei, mudei a posição e aumentei a energia potencial. Então, a força elétrica também tem energia potencial associada. Também é uma força conservativa. Tá? Toda força conservativa tem uma energia potencial associada. Vou te dar um exemplo de força não conservativa. Né? Se eu pegar uma cadeira empurrar ela 10 metros para frente, que força que eu venci? Eu venci a força de atrito. Né? Depois que eu percorri 10 metros, se eu soltar ela, o que acontece? Não acontece nada, fica parada. Então, esse trabalho que eu fiz empurrando a cadeira, ele não ficou acumulado em lugar nenhum, ele se perdeu. Então, a força de atrito não tem energia potencial associada porque ela não é uma força conservativa, tá certo? Dependendo do caminho que eu faço, né, eu posso fazer mais atrito, gastar mais energia do que eu caminhar em linha reta. Então a força de atrito depende da trajetória do trabalho dela, tá certo? Se você aumentar a distância, aumenta o trabalho. Então, pessoal, essas duas energias, potencial, a chamada gravitacional e a energia potencial elástica, você possui umas fórmulas simples, né? A energia potencial gravitacional é só o peso vezes a posição vertical, e a elástica vai ser meio de K vezes a compressão ou o enlogamento ao quadrado. Tá? Repara que aqui não temos uma subtração. Por quê? Porque nós partimos de uma posição, sempre que tem um exercício, a gente parte de uma posição em que a energia é zero. Tá? Porque o que interessa aqui na energia potencial é a variação da energia, né, que é o trabalho. Tá? Então o que interessa é essa variação da energia. Então, no exercício que tem força-peso, eu tenho que escolher onde que é o nível zero. Tá? Onde que é o nível zero? É o ponto mais baixo? Se for o ponto mais baixo, tudo que estiver lá para cima tem altura positiva. Né? É o ponto mais alto? Se for o ponto mais alto, tudo que está para baixo vai ter altura negativa. E a potência elástica é a mesma coisa. Eu defino um ponto onde que a energia potencial é zero. Mas isso aí, em geral, é quando a mola não está distendida. Tá certo? Quando ela está no comprimento natural dela. Então, o S seria zero. Então, em geral, esse aqui é mais fácil de você medir, que é em relação à posição da mola, que ela não está distendida. Já esse aqui depende da referência. Você pode adotar qualquer referência que você adotar. Como é a diferença de alturas que interessa, vai dar a mesma resposta, tá certo? Mas, em geral, é bom no exercício você mostrar onde está o seu nível zero, tá? Então, aqui é simplesmente mgy ou mgh, como você quiser saber. E aqui é meio de ks ao quadrado, tá? Bom, agora, o que é a função potencial? A função potencial é quando você soma essas energias potenciais de forças conservativas, tá? Então, por exemplo, numa força peso, né, eu estava falando, né, se eu disser que aqui é a minha referência de altura zero, se eu estou aqui em cima,
a minha altura é mais y, né, acima do referencial. Se eu estou aqui para baixo, minha altura é menos y. Então aqui a energia potencial aqui é mgy e aqui é mg menos y, menos mgy, tá certo? Então essa linha de referência tem que ficar clara no seu exercício. E já na mola, a posição indeformada é quando S é igual a zero. Isso aqui já fica mais fácil de você convencionar, tá certo? Então, se você andou mais S, ou se você andou menos S, a energia potencial é a mesma, porque o S é ao quadrado. Então, esse quadrado ele mata esse sinal de mais ou menos aqui, tá certo? Mata o sinal de menos. Uma outra coisa interessante é que quando o potencial vem de uma força conservativa, você pode calcular a força dado o potencial. Isso aqui, você vai aprender depois disso aqui em cálculo 3, que é a integral de linha, né? A integral de linha, o contrário dela seria o operador gradiente, tá? Esse operador aqui. Então, o que é o gradiente? O gradiente é um operador que transforma uma função escalar em uma função vetorial, tá? Repara que aqui nesse operador aqui, gradiente, essas derivadas são da mesma função v. Então, entra o v aqui, gradiente de v, deriva v em relação a x na direção y, deriva v em relação a y na direção j, deriva v em relação a z na direção k. Então, esse aqui é o chamado operador gradiente. Esse aqui é o gradiente, né? Esse aqui é o chamado nabla, ou delta, né? Operador nabla. Quando você aplica o operador nabla numa função escalar, você obtém uma função vetorial, tá certo? Que é a força, né? Força vetorial e o potencial é escalar, tá? Agora, a conservação de energia, o que acontece? No estado 1, se você somar a energia cinética mais a função potencial, ela vai ser igual ao estado 2, que é a cinética mais a função potencial no estado 2, tá? De onde que vem isso aqui? Deixa eu completar para você. Vem do teorema do trabalho e energia cinética, tá? Eu vou tentar aqui deduzir para você isso, vamos ver se eu consigo, tá? Então é assim, ó. O que era o trabalho, o que é o teorema da energia cinética? Né? Como é que era mesmo, né? A energia cinética no instante inicial, mais a soma de todos os trabalhos, de todas as forças, né? Ela é igual à cinética final, certo? Certo? Não é assim que era o TEC? Agora, vamos supor o seguinte, ó, que nós temos aqui a função potencial gravitacional, o trabalho da força peso, o trabalho da força elástica e o trabalho das forças não conservativas, tá? Vou colocar aqui na NC. A gravitacional é conservativa, a elástica é conservativa e aqui, por exemplo, o atrito, tá? Igual a T2. Vamos supor que tem essas três forças. Aí vamos pegar um sistema conservativo, quer dizer, que não tem forças que não sejam conservativas. Então isso aqui tem que ser zero, tá? Então aqui é o sistema conservativo. Conservativo. Tá? E aí o que acontece? O trabalho, como acabei de mostrar, o trabalho da força gravitacional é menos a variação da energia potencial gravitacional. E o trabalho da força elástica é menos a variação da energia potencial elástica, né? Eu falei que o trabalho e a variação da energia potencial têm sinais contrários, né? Tá certo? Lembra disso? Então, aqui, ó, eu vou ter, então, mais com menos dá menos, a potencial final, gravitacional final, menos a potencial gravitacional inicial. Mais com menos dá menos. A potencial elástica final, menos a potencial elástica inicial. Ora, se eu pegar esse menos e botar aqui dentro, fica assim, T1 menos VG2, menos com menos mais VG1, menos VE2, menos com menos dá mais VE1, igual a T2. Agora, esses caras que são 2, vamos passar para o outro lado. Então fica então T1, né, T1, mais VG2
VG1 mais VE1 igual T2 mais VG2 mais VE2. O que é isso aqui? Isso aqui é a função potencial, tá? É o V1. É a soma da potencial gravitacional com a potencial elástica. E o que é aqui? O que é esse cara aqui? É a função potencial, que é a soma da potencial gravitacional com a potencial elástica, tá? Então aqui está a conservação da energia, né? A energia mecânica, isso aqui é chamada energia mecânica no estado 1 igual a energia mecânica no estado 2. Em sistemas conservativos, onde não tem atrito. Tá certo? Então eu só queria deduzir para vocês. Então, vem dessa relação em que o trabalho, né, o trabalho de uma força conservativa é menos a variação da energia potencial. Tá? É isso aqui. Tá? Ou seja, se o trabalho é negativo, a energia potencial aumenta. Se o trabalho é positivo, a energia potencial diminui. Tá certo? Então isso aqui eu queria deduzir, tá? Bom, continuando. Então isso aqui é a conservação de energia, né? Energia mecânica no estado 1 igual a energia mecânica no estado 2. Esse de conservação da energia permite a resolução de muitos exercícios complexos, tá? Em que você tem o estado 1 e quer o estado 2. Você não está interessado no que aconteceu no meio do caminho, tá? Você não quer a função em cada segundo, tá? Para você saber a função em cada segundo, você tem que resolver a lei de Newton, tá? Às vezes dá umas integrais bem difíceis. Então isso aqui é uma mão na roda, esse tipo de teoria, tá? Caso você tenha mais de uma partícula, então tem que somar tudo, né? Soma das partículas, né? Soma da cinética inicial mais soma das potenciais iniciais igual soma da cinética final mais soma das potenciais finais, tá? Se tiver mais de uma partícula, tem que somar tudo. Vamos pegar esse exercício aqui. A estrutura do pórtico mostrada na foto é utilizada para testar a resposta de um avião durante um impacto. Aqui está o protótipo, né, do avião. Como ilustrado na figura, acho que não é um protótipo, acho que é um aviãozinho mesmo. O avião, com massa de 8 megagramas, então 8 toneladas, né, é suspenso até um ângulo de 60 graus aqui. E em seguida, o cabo de sustentação é solto. Tá? Então está aqui, ó. Eu levanto até 60 graus aqui e solto esse cabo aqui. E aí ele vai bater no chão quando aqui for 15 graus, tá? E quer ver como é que o avião reage ao impacto, né? Então determine a velocidade do avião quando no instante que imediatamente anterior ao seu impacto no solo, né? Quando ele vai bater no solo, quanto que é o V de impacto? Que acontece quando o ângulo for 15 graus, aqui 15 graus aqui. Qual a tração máxima desenvolvida no cabo? A tração no cabo aqui já é uma coisa mais complexa, né? Durante o movimento, despreze os efeitos da elevação causados pelas asas durante o movimento, as dimensões do avião. Então, calcular a velocidade, beleza, energia cinética, né? Agora, a tração, pessoal, o trabalho da tração é zero, né? Então a tração não sai por energia, tá? Para calcular a tração tem que usar as leis de Newton, tá? E aqui a tração cancela com a tração, se estiver parado, ela cancela com a força-peso. Mas como está andando, aí você vai ter uma resultante, que é m vezes a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre o raio. Então, quanto maior o v quadrado, maior a tração. Então, o ponto de maior velocidade vai ser aqui embaixo. Então, tem que ser, na hora de bater, quanto que é a tração aqui. Tá certo? Repara que 8 megagramas, 8 toneladas, tá? São 80 mil newtons. 80 mil newtons seria a tração parado, tração segurando 80K, né? Como está se movendo, a velocidade aumenta, né, a tração aqui, então vai ser maior do que 80K. Tá?
Bom, como é que você faz isso? Primeiro você vai dizer que a energia potencial inicial, aqui está um DCL, só para você ver que as únicas forças que tem aí são a tração e o peso. Então, a energia potencial só vai ter potencial gravitacional, não tem mola aí, tá certo? Então, eu faço o DCL porque eu vou precisar dele no item B, né? Para achar a tração. Então, eu faço aqui a minha equação da conservação da energia, aqui no ponto A e no ponto B. Agora, qual vai ser a minha referência? Então ele pediu para pôr referência aqui, ó. Se a referência for colocada aqui, então essas alturas aqui são negativas, tá? E a referência colocada embaixo seria mais complicado, por quê? Porque essa altura aqui, por exemplo, tem que pegar essa altura total menos essa altura aqui. Então é mais fácil calcular com essa altura aqui mesmo, tá certo? Então na referência, por exemplo, no ponto A, quanto que é a altura? Essa altura aqui. É simplesmente 20, né, vezes o cosseno de, não, em vez de ser 60, seria 30, certo? Ou essa altura aqui, ó, tá certo? Essa altura aqui é 20 cosseno de 60, tá? Essa aqui seria 20 seno de 30. 20. E aqui embaixo seria 20 cosseno de 15, tá? Só que negativo, beleza? Então, colocando os valores aqui, ficaria assim, ó. Na hora que parte aqui, solta, quando você corta a corda, a cinética é zero. E aqui, a potencial é negativa, porque a distância é negativa, né? É a massa mgh. Esse é o mgy. Esse y aqui, ele é negativo porque está abaixo da referência. Então, essa coisa aqui é simplesmente 20 cosseno θ. Depois, VB é meio de mv quadrado, eu não sei o V, tá certo? E aqui, a energia potencial em B também é negativa. Por quê? Porque está para baixo do referencial. Então aqui seria 20 cosseno 15, tá certo? Se você olhar essa equação aqui, ó, a única incógnita é o VB. Calculando o VB, você tem aqui 13,5 metros por segundo, tá? Depois, como é que eu faço para calcular a tração? É aqui, ó. Durante o movimento curvo, o centro da curva está aqui, né? Então, aqui está o eixo normal, o eixo centrípeto está apontando para cima. Então fica assim, ó, tração menos P cosseno 15 igual a mv quadrado sobre o raio, que é a centrípeta. Tá certo? Então, soma das forças centrípetas é massa vezes aceleração centrípeta. Então fica tração menos P cosseno 15 é igual a m v quadrado pelo raio. O raio é 20, o v quadrado eu acabei de achar. Então, quanto que é a tração? 149K. Ó, quase duas vezes o peso, hein? E quanto mais o V aumenta, mais aumenta a tração. Se for muito rápido, pode ser que você quebre essa corda, se ela não aguentar. Tá certo? Essa escolha de pôr aqui em cima é mais rápida, porque se você colocasse aqui embaixo, teria que calcular uma subtração aqui. Você teria que fazer essa altura menos essa aqui. Tá? Então ficaria meio chato de... Melhor você colocar aqui em cima mesmo. Tá? Próximo exercício. Vai. O ariete R, mostrado na figura, tem uma massa de 100 kg, aqui 100 kg. É liberado do repouso a uma altura de 0,75 metros da extremidade da mola A, que tem uma rigidez de 12 kN por metro. Se uma segunda mola B, com rigidez de 15 kN por metro, é colocada dentro da mola A, determine o deslocamento máximo de A, desse ponto aqui, quanto que ele vai ser comprimido, né, o A, necessário para parar o movimento. Vai queimar queda livre aqui, vai bater na mola e vai parar o movimento do ariete. O comprimento indeformado de cada mola está indicado na figura. Tá? Despreze as massas das molas. Então aqui, ó, a mola A, o L0 é 0,4 e a mola B é 0,3. Então,
LA menos LB é 0,1. Tá? Não importa o que aconteça. O quanto que a mola A anda, a mola B anda 0,1 a menos, né? O que a mola B anda é 0,1 a menos. O que aconteceu? Ele colocou o referencial aqui em cima. Então, todos os H's vão ser negativos. Então, esse cara vai parar quando? Quando percorrer uma certa distância, SA, e a mola B vai andar uma distância SA menos 0,1, de tal forma que eu consiga parar o corpo. Então, a cinética final vai ser 0. E também a cinética inicial vai ser 0. Só que inicialmente você tem energia potencial. Ela vira cinética e a cinética depois vira potencial. Só que em cima a potencial é gravitacional, aqui embaixo a potencial é elástica, tá certo? Bom, então eu faço a conservação da energia. No início eu não tenho cinética, porque está parado. Não tenho potencial, porque está parado. Por quê? Porque eu pus a referência aqui. Aí ele cai. Quando chegar no final, também não tem cinética. Por quê? Porque parou, né? Agora, quanto que é a potencial aqui embaixo? Você vai ter meio de KSA, ou a mola A é comprimida. Mais meio de KSA quadrado, né? Mais meio de KSB quadrado. Só que SB é SA menos 0,1. Aí dá menos W vezes H. Por que é menos? Porque está em queda livre, né? Tá certo? E aqui a referência aqui em cima, né? A referência está aqui em cima. Então, as alturas para baixo são negativas, tá? Agora, quanto que é esse H? O H vai ser 0,75 mais SA, tá? Colocou aqui, ó, peso. Quanto que é esse H? 0,75 mais SA. Aí você põe aqui o valor do K e o valor do KB, KA, KB. Colocou o valor de H. E aí que você vai ter? Você vai ter que, então, é o seguinte, as duas molas que são comprimidas, tá certo? Acumulam energia e a mola e a potencial elástica perde energia. A potencial perde energia. Então, a energia potencial final da mola é igual à energia potencial inicial gravitacional, certo? Fazendo a conta, vou dar uma equação do segundo grau aqui. Porque aqui tem o SA quadrado aqui e aqui. E aí, resolvendo, você tem que SA é 0,331 metros, tá certo? Esse problema aqui é parecido com o problema que dei no exercício E5, né? Dá uma equação do segundo grau também lá. Outro exemplo, tá? No colar liso C, esse cara aqui, de 2 kg mostrado na figura, desloca-se livremente sobre o eixo, então se é livremente não tem atrito. Se a mola está indeformada, quando o colar está na posição A, se aqui ela está indeformada, quer dizer então que o L0 é isso aqui, 0,75. Determine a velocidade com que o colar se desloca quando y é igual a 1 metro. Se ele descer 1 metro, quanto que é o v, a velocidade? Em dois casos. Primeiro, se ele é liberado do repouso. Soltando do repouso, ele cai. Ou, se ele é lançado de ar com uma velocidade de 2 metros por segundo para cima. Então você lança para cima, tanto a mola quanto o peso puxam para baixo. Quando ele passar aqui, quanto que vai ser a velocidade? Maior ou menor? Bom, então, eu tenho que saber quanto que é a força elástica, né? Quanto que ela aumentou. Então eu tenho que saber quanto que é esse cateto aqui. Então, como aqui é 0,75, ele vai descer 1 metro, aqui é uma hipotenusa, né? Dá 1,25. Então, quanto que é o S? O S é 1,25 menos 0,75. Então, o S é meio metro. Então, meio metro é o quanto que é o deslocamento, é o quanto que a mola vai ser esticada, de diferença entre o estado inicial e final, tá certo? Somando aqui a consumação de energia, você vai ter, então, inicial. No letra A é repouso, então isso aqui é 0. E o VA?
Aqui não tem elástica, porque aqui é o comprimento indeformado. E ele põe referência aqui também. Referência aqui também, então aqui também é zero. Então no início não tem nada. Tá? E no final você vai ter o quê? Vai ter a cinética, que é VC, e vai ter a potencial, tá? Que vai ser meio de K vezes o S, né? O quanto esse cara aqui que é meio metro. E como caiu, está abaixo da referência, então é menos mgy. Então aqui, esse VC eu não tenho. O K é 3, né? Aqui, ó, 3 newtons por metro. E esse SB é meio metro quadrado, meio metro tudo ao quadrado. E aqui o Y é 1 metro. Fazendo a conta, eu acho que o VC é 4,39 metros por segundo. Pergunta, qual que é a diferença entre esse caso e a letra B? Se a letra B é lançada para cima, então isso aqui não é zero. E como o VC está ao quadrado, o V está ao quadrado na cinética, né? Tanto faz se for lançado para cima ou para baixo, eu vou ter um termo a mais aqui. Tá? Então, na letra B, eu vou ter aqui, esse cara aqui não é zero. Ele não é zero. E aqui, então, eu tenho aqui. Aqui o VA é zero porque está na referência. E o VC aqui é o mesmo, né? O TC é o mesmo, tem que ser calcular essa velocidade do VC. E aqui no final eu vou ter potencial e vou ter elástica, que é a função potencial, né? Então agora eu tenho uma cinética aqui. A elástica em C, esse SCB é o mesmo, porque é o mesmo ponto. E esse Y também é o mesmo, que é menos 1, né? Porque eles têm esse menos aqui. Então aqui é o 2 ao quadrado. E aqui tem aqui o VC que eu vou achar. Aqui o K. S que é meio metro. E aqui é a potencial gravitacional. Fazendo a conta, eu vou ter que VC é um pouco maior do que isso. Tá? Por quê? Porque tinha energia no início, né? Se no início tem uma energia, não importa se para cima ou para baixo, no final vou ter mais energia. Tá? Agora um problema um pouco mais difícil, esse aqui. Ó. O colar de 5 libras, esse aqui, mostrado na figura, desliza ao longo de uma barra. Tá? Lisa e é fixado a uma mola, cujo comprimento indeformado é 4 pés. E rigidez é de 10 libras por pé. Se o colar tem uma velocidade de 5 pés por segundo quando passa por A, determine sua velocidade ao atingir o ponto B. Aqui, o B é aqui, tá pessoal? Então, que a velocidade é a conservação da energia. Tem atrito? Não, porque a barra é lisa, está marcado aqui, tá? Pergunta, qual a força normal sobre o colar quando ele passa pelo ponto B? Aí não dá para fazer por conservação de energia, tá? Sinto muito. Aí aqui no ponto B tem que fazer a lei de Newton. Como é curvado aqui o sistema, tem que usar normal tangencial, tá certo? Bom, primeiramente, eu preciso saber quanto que é a força elástica aqui, né? Quanto, quer dizer, quanto é a força elástica? Quanto que é o deslocamento da mola aqui? Então tem que fazer essa hipotenusa aqui, né? Esse 16 ao quadrado mais 16 ao quadrado, tá certo? Que é a hipotenusa aqui, então isso aqui. Como a mola tem 4 pés de L0, então isso menos 4 pés vai ser o S, tá? Vamos pôr referência aqui embaixo, tá? Aqui embaixo. Então, no início, aqui em cima eu tenho potencial gravitacional e também tenho potencial elástica. Potencial gravitacional, cinética, né? Cinética, porque aqui é 5 pés por segundo. Aqui é sistema inglês, então a massa é o peso pela gravidade, pelo G. Cinética, mais a potencial gravitacional, que é o peso vezes o Y. Repara que como aqui está para baixo, o nível 0 está aqui, então aqui em cima é mais 16, então é positivo. E a potencial elástica é meio da constante vezes o L final menos o L0, que é 4, né? Então do lado de cá é isso aqui. E no final aqui no ponto B? No ponto B eu vou ter, não vou ter gravitacional, porque aqui é a minha referência.
eu tenho a cinética no ponto B, que depois eu não sei VB, e a elástica, a potencial elástica o tamanho aqui é 8, menos o tamanho do L0, que é 4. Tá? Fazendo essa conta, encontro que VB é 150 pés por segundo. Olha que ganhou tanto a energia potencial gravitacional e a elástica se transformaram em energia cinética. Um V bem alto, né? Comparado com o inicial, que era só 5. Né? Depois, para saber aqui a força normal de contato aqui, né? Porque o colar pressiona aqui, é o cursor, né? Tem que fazer a lei de Newton, então tem que fazer o DCL aqui. Primeiro eu vou colocar aqui o cursor, tá? Aqui é a força elástica, que é a constante sobre 2. Não, isso aqui é a força elástica é Kx, né? Que é 40 libras, porque o K é 10 e aqui é 8 menos 4. Aqui tem o peso, que é 5 libras. E aqui, pessoal, parecendo que é normal, pode ser no eixo X, mas acontece que isso aqui é uma curva, né? Não sei se isso aqui não é vertical de verdade. Então, eu não sei se essa normal está aqui ou não está. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a equação da trajetória aqui, né? Pegar aqui a trajetória. Se for aqui realmente 90 graus, vai dar um ângulo de 90. Se eu fizer aquele truquinho de que M é a tangente de θ, que é derivada no ponto. Então eu fiz isso aí, ó. Peguei a função, derivei e disse que é igual a tangente de θ, que é o M. No ponto, que ponto que é esse? X igual a 8. Só que deu menos 4. Então o ângulo é alto, mas não é 90. 76 mais ou menos, tá? Então, tá aqui, ó, para baixo 76. Só que aqui, isso aqui ficou meio ruim, porque isso aqui tinha que ser um pouco mais para cá, assim, tá? Então, não é 90, tá? Bom, para resolver isso aqui, eu vou ter que projetar aqui e fazer o sistema, né? Então, tangencial aqui é o eixo tangencial, tá? Que vai ter uma parte do peso e uma parte da mola. Mas o que me interessa é o eixo centrípeto, porque a normal é sempre perpendicular à trajetória, né? Então, no centrípeto aqui eu vou ter a normal, uma parte do peso, né? Esse ângulo aqui é igual a esse, a parte do peso, e uma parte da força da mola também. Só que aí, na direção normal, tem que ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é m, quadrado pelo raio. Preciso saber quanto que é o raio. O raio não é 8, tá, pessoal? Tem que fazer pela equação aqui, ó, tá? É uma circunferência tangente aqui que não sei onde está o centro. Então eu vou lá, acho o raio. E meu raio, meu querido, deu 140 metros, né? Porque isso aqui é quase uma vertical. Se fosse uma vertical perfeita, daria raio infinito, porque a vertical perfeita não tem raio, né? É uma reta. Aqui é gigante aqui o raio, tá certo? E aí você faz a equação, né? No componente normal, eu vou ter então aqui a normal, mais o peso vezes o cosseno de 76 aqui, menos a força elástica vezes o seno, né? Porque a teta oposto aqui, seno de 76, né? Igual a mv quadrado pelo raio. E daqui eu tiro a normal, que é 62,4. Tá? Isso aqui já é bem mais complicado, esse exercício aqui, né? Mas tem que juntar tudo que já aprendeu antes. Beleza? Esse exercício já foi feito em várias listas. O pessoal faz um erro comum de dizer que aqui o raio vale 8. O raio vale 8 se fosse uma circunferência passando por aqui. Então seria uma coisa assim, ó, tá? Não é o caso, tá? Aqui é uma coisa quase reta, né? Então uma circunferência gigante aqui. Tá? Porque se fosse uma reta perfeita, o raio seria infinito, né? Não tem circunferência aqui. Quando a reta, né? Reta é uma circunferência de raio infinito. Reta. Bom, então, tem que fazer a listinha aí. Olha no seu caderno a lista de exercícios, né? Na aula 10, tem lá no plano de aula as coisas que são para fazer, tá? Então faça essa lista aí e tire as dúvidas para a próxima aula no dia 1º, tá bom? Então, até mais, tudo de bom. Bom fim de semana.